Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor João Guimarães, sou professor de língua portuguesa e redação, especialmente e especificamente professor de redação do Enem. Já tenho material publicado nessa área, tenho um e-book sobre redação do Enem, tenho apostila, tem também um curso em vídeo aí com 15 módulos e 117 aulas até o momento, um curso intitulado Redação Nota 1000. O objetivo desta aula, desta videoaula, é analisar o tema da redação do Enem 2018. Eu sei que tem muitos candidatos apreensivos, alguns chateados, tristes, porque não conseguiram desenvolver bem a redação, em função de não ter compreendido bem a frase temática. Eu quero então fazer uma análise realmente na minha avaliação, um tema mal construído, uma frase temática mal construída e textos motivadores também pouco esclarecedores, porque não foram bem selecionados. Já antecipando a minha análise, eu quero pedir para você, se ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que assine aí, que ative o sininho das notificações para você receber mais informações desse nível. Se você concordar comigo, eu peço também que você compartilhe essas informações. Eu já vi alguns professores aí elogiando a frase temática. Na minha visão, na minha compreensão, eu conheço os candidatos que fazem o Enem tanto no ensino público, no ensino particular, candidatos das cidades, candidatos das zonas rurais. Enfim, eu estou analisando todos os contextos que eu trabalho, tirando uma média aí de qual foi a absorção, a recepção desse tema pelos meus alunos, e eu acho que não foi um bom tema. Não é o tema em si, não é o assunto em si, mas eu acho que não foi bem construída a frase temática, e acho também que os textos motivadores não foram bem selecionados, porque não são muito esclarecedores. Se você concordar ao final comigo, com a minha opinião, com o meu ponto de vista, eu peço também que você compartilhe essa informação com outras pessoas, e além do que, eu já pedi para você se inscrever no canal e assinar aí e ativar, na verdade, as notificações para ser informado a respeito dos próximos vídeos, que eu pretendo insistir ainda com essa questão do tema da redação do Enem 2018. Então, sem mais demora, sem mais delongas, vamos lá, a análise da frase temática e alguns questionamentos sobre ela. Então, esta é a famosa frase temática da redação do Enem 2018. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. À primeira vista, o primeiro impacto, quando eu vi nas redes sociais do INEP, essa frase temática, eu já não gostei. Eu acho que ela não é muito clara, e eu vou explicar por quê. A primeira parte, eu acho que não há muita dificuldade. A primeira parte é aqui, manipulação do comportamento do usuário. Ora, eu acredito que não há dificuldades para o candidato entender que manipulação se trata de influência, de controle de alguém sobre o comportamento de outros. Aí nós chegamos aqui na palavra usuário, aqui no final, nesse finalzinho aqui. A minha frase temática está dividida em duas linhas. Usuário de quê, É claro, ainda não está dizendo usuário de quê, mas quando você vai ver aqui no final internet, então a gente vai saber que é de usuário da internet. Então, manipulação do comportamento do usuário de internet, pelo controle de dados. Controle de dados, obviamente, já está dizendo aqui na internet. Então, eu acho que essa primeira parte aqui não causa muita dificuldade na compreensão. Manipulação do comportamento do usuário. Ou seja, não é muito difícil para os alunos entenderem que essa primeira parte está dizendo que o comportamento dos usuários da internet é ou está sendo manipulado, resta saber por quem, e os textos motivadores deverão auxiliar nesse sentido. Agora, é fundamental também para a compreensão desta frase temática saber, na verdade, definir o que é este controle de dados, porque veja bem, a manipulação do comportamento do usuário se dá pelo controle de dados na internet, ou seja, por meio desse controle de dados. Então, nós precisamos também entender nos textos motivadores o que é este bendito controle de dados, porque sem essa informação fica difícil fazer uma abordagem completa do tema, porque você precisa compreender que a manipulação do comportamento do usuário se dá pelo controle de dados. Sem saber quais são esses dados e sem saber qual tipo de controle que se tem sobre eles, evidentemente não dá para fazer uma abordagem completa, pelo menos uma abordagem satisfatória deste tema ou desta frase temática, tá ok? Então, o que a gente precisa compreender aqui? Precisamos compreender quais são esses dados
que são controlados, por quem são controlados, e como a frase temática não é suficiente para dar todas as informações, obrigatoriamente esta deveria ser a função dos textos motivadores. Uma novidade já com relação a essa frase temática também é que nós não temos aqui a restrição ao Brasil, né? É uma frase bem abrangente, não há delimitação do local em que se analisa o problema. De 2012 isso até 2017, todos os temas de redação trouxeram a palavra Brasil, no Brasil, ou então o Brasil, ou então sociedade brasileira. E esse é um tema que já está mais aberto, porque não há essa restrição de análise ao nosso país, ao Brasil, tá bom? Então, como eu disse, nós precisamos compreender bem qual é esse controle de dados, quais são esses dados, quem controla, para que a gente possa então compreender essa manipulação, esse processo de manipulação do comportamento dos usuários. Digo para vocês, repito, né? A frase temática não é muito clara, não dá para você olhar para a frase temática e já ter uma compreensão global a ponto de, se quisesse já escrever a redação, né? Não dá para isso. Isso é diferente dos temas do ano passado, por exemplo, dos anos anteriores, por exemplo, em que você lê a frase temática Caminhos para combater intolerância religiosa no Brasil e já sabia o que tinha que escrever. Era muito fácil perceber isso, e a frase temática em si já dava conta de todo o significado, de toda a compreensão da frase temática. De igual maneira, esse foi o tema de 2016, né, intolerância religiosa. De igual maneira, lá em 2015, nós tínhamos também uma frase temática bastante esclarecedora, que era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Uma frase temática também ali muito fácil de compreender. No ano passado, 2017, nós tivemos aí desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Também não me pareceu um tema difícil de compreensão, mas este, ao meu parecer, é a minha opinião, que esta frase temática, que eu estou lendo aqui para vocês agora, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, não me parece ser uma frase temática que em si dê conta de toda a compreensão, dê conta de todo o entendimento, a fim de que o aluno já possa partir para a produção da sua redação, tá certo? Então, obrigatoriamente, os textos motivadores teriam que ajudar no esclarecimento desta frase temática. E eu já mencionei para vocês, a gente precisa entender aqui quais são esses dados, quem controla esses dados, para que a gente então possa ter uma ideia mais fechada acerca da manipulação, tá certo? Então, nós vamos agora passando alguns slides aqui e verificando, fazendo uma análise dos textos motivadores, para que nós possamos então realmente compreender se os textos motivadores ajudam na compreensão da frase temática. Essa aqui é a proposta, uma foto da proposta, e eu digitei os textos motivadores em separado, para que a nossa análise seja um pouco melhor, tá certo? Então, isso aqui são as referências que o próprio INEP, né, usou para a construção dessa proposta de redação, na verdade. Então, o texto 1, um texto intitulado Gosto na Era do Algoritmo, tá certo? De Daniel Verdu, foi publicado aqui no site El País Brasil, né? Brasil.elpaís. O texto intitulado Gosto na Era do Algoritmo, o gosto na Era do Algoritmo. Vou logo antecipando para você que esses textos todos são adaptados, os textos são bem grandes, e eu acho que eles foram mal adaptados, foram mal recortados. Eu vou deixar as referências para que você possa acessar aos artigos originais, aos textos originais, para você ver que o recorte, a adaptação que o INEP fez é bem diferente. Eu acho bastante precária para que os candidatos tivessem uma compreensão da ideia desses textos na sua originalidade, tá certo? Muito bem, o texto 02 é a silenciosa ditadura do algoritmo. Realmente, pessoal, vai se discutir, ou pelo menos vai estar presente nos textos motivadores, a palavra algoritmo em mais de uma vez, 1, 2, 3 ou 4 vezes. Eu não sei, tenho para mim que nem todos os candidatos, associando esta palavra ao mundo, né, da internet, tenha realmente compreendido o que isso quer dizer, né? O que esse conceito quer dizer aplicado ao campo da internet, tá bom? Então, eu acho que muitos candidatos não compreenderam isso, então já é um problema, porque os textos motivadores realmente, mesmo após a adaptação, ainda trazem essa ideia, essa palavra algoritmo, e o conceito, eu acredito que para muitos não é claro.
Texto 3 diz a internet no Brasil em 2016, na verdade é uma compilação dos dados de uma pesquisa feita pelo IBGE sobre o acesso à internet, o uso da internet, finalidade de uso da internet. No final nós temos mais um texto intitulado Como a internet influencia secretamente nossas escolhas. Eu acredito que esse aqui foi o texto que gerou a ideia do tema, até porque lá na coletânea, na proposta de redação, esse foi o primeiro texto, é o texto mais antigo, é o texto de 3 de junho de 2018. Os outros textos são ainda do mês de junho, mas já são posteriores a esse. Então, pelo título, Como a internet influencia secretamente nossas escolhas, e por ser ele o primeiro texto que aparece na proposta, com data de 3 de junho, acredito que esse tenha sido o texto que deu motivos aí para a seleção, para a escolha, para a definição do tema da redação. Vamos então analisar os textos. Esse é o nosso primeiro texto, né? Lembrando bem, nós precisamos compreender, deixa eu voltar lá rapidinho aqui para que você tenha uma ideia clara. Nós precisamos entender quais são os dados, qual é o tipo de controle que se exerce sobre esses dados, quem controla, para que nós possamos ter a compreensão desse processo de manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, ok? Então vamos lá de novo no texto 01. Vamos lendo. Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital, tá? O Enem vai tirando os nomes próprios, né, as plataformas, ele não vai mostrando. Esse serviço de música digital que é o Spotify, ele tira daqui na adaptação que ele faz. Então, às segundas-feiras pela manhã, o usuário de um serviço de música digital recebe uma lista personalizada de música que lhes permite descobrir novidades. Assim como os sistemas e outros aplicativos, esses outros sistemas e outros aplicativos aqui seriam, pessoal, próprio, de repente, a Amazon, por exemplo, Google, né? E outros sistemas. As redes sociais aqui, quando ele coloca redes sociais aqui, basicamente está tratando do Facebook, né? Este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestão que não costuma falhar. Então você sabe que ao acessar aí a Netflix, né, o próprio YouTube, a Amazon, você já, quando entra ali, você já tem uma sugestão de vídeos, de filmes, de livros, não é? Já previamente selecionado por esses aplicativos, esses sites, né? E aí é o que está dizendo aqui. O próprio site se encarrega de apontar para o seu gosto com base nos seus registros, no seu histórico de acesso, nos dados que você fornece, já vai apresentar para você uma série de opções baseadas no seu gosto, na sua preferência, tá certo? O sistema se baseia em um algoritmo, olha a palavra em algoritmo aparecendo aqui, né? Cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataforma de transmissão de vídeo online, olha, YouTube aqui e Netflix, né? Começam a desenhar suas séries de sucesso, aqui é o Netflix, rastreando o banco de dados gerado por todos os movimentos dos usuários para analisar os que os satisfaz. Banco de dados, mas quais são esses dados que nós não sabemos até agora, não é? Lembra que é o controle desses dados que causa lá então ao que nós estamos chamando aqui de manipulação do comportamento do usuário, mas nós não sabemos quais são esses dados ainda. O algoritmo, de novo a palavrinha algoritmo aqui, tá bom? Muita gente, tenho certeza que já conversaram comigo a respeito, muitos candidatos não compreenderam bem isso daqui. O conceito de algoritmo, pessoal, não é um conceito muito difícil de compreender, mas eu acho que ele é pouco usual para as pessoas. Muita gente não consegue entender o que se trata desse algoritmo, né? Na verdade, o algoritmo é uma sequência de ações definidas por alguém para alcançar um determinado objetivo, para cumprir uma determinada função, né? Então se constroem algoritmos para essas plataformas, e então esses algoritmos vão definindo aí as sugestões de filmes, de vídeos, de propagandas, não é isso? E não é muito difícil de entender esse conceito, mas assim de repente muita gente não entendia de que se tratava esse algoritmo. Então o algoritmo constrói assim um universo cultural e adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem de informação feita pelas redes sociais, pessoal, aqui é Facebook, tá?
ou pelos sistemas de busca, a Google aqui, né, pode moldar nossa maneira de pensar. E este é o problema principal, a ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. De novo a palavra algoritmo, pela terceira vez. Ela aparece sempre sem definição aqui nesse começo, como se fosse uma palavra familiar aos candidatos, aos alunos que estão fazendo aí a redação do Enem, tá bom? Então aqui no finalzinho, depois de alguns exemplos, vem essa ideia de que esses sistemas de buscas podem moldar a nossa maneira de pensar, porque eles que fornecem o conteúdo, você já não escolhe mais, você recebe essa sugestão de conteúdo e é claro então que essas plataformas acabam direcionando a sua maneira de pensar e portanto o seu comportamento, tá bom? Vamos verificar aqui o texto 2. Nos sistemas gigantes da internet, olha lá, aqui está a Amazon, Google, né? E por aí vai. A filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores em empresas localizadas do Oriente Médio ao sul da Ásia. Então, dependendo da região, você tem aqui um grupo de moderadores, né, para trabalhar na seleção de informações, que tem um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social. Então, olha, não é você que está definindo o conteúdo, mas há um grupo de moderadores que vão definir, né, o que precisa ou não, o que pode ou não, o que deve ou não ser veiculado nas redes sociais. Muito bem, a partir de sinalizações de usuários, mas a informação é então processada por um algoritmo, né? Mais uma vez a palavra algoritmo aqui, como se ela aparece sempre como se fosse muito familiar aos candidatos, que tem a decisão final. Os algoritmos, mais uma vez, são literais. E aí, olha só a definição que se dá de algoritmo para quem não conhece. Em poucas palavras, aqui é a definição, olha, daqui para frente, são uma opinião embrulhada em código. Imagina para quem não sabe o que era algoritmo, nesse contexto aqui, de repente viu isso daqui. O algoritmo então vou botar no singular, vou colocar no singular, é uma opinião embrulhada em código. Não dá para definir ainda o que é esse bendito algoritmo. Para quem não sabe, tá pessoal? E estamos caminhando para um estágio em que é a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida. Não é você que decide, mas é o próprio algoritmo, é a própria sequência de ações criada pelas grandes plataformas que vão definir e selecionar os conteúdos. Você perde esse poder de decisão, então você, na verdade, está diante de uma falsa liberdade de escolha. Vamos ver o texto 3. O texto 3 não vamos perder muito tempo com ele, porque o texto 3 traz alguns números, né, de usuários, tanto da utilização da internet quanto da finalidade de acesso à internet. Não vamos perder muito tempo com esse texto 3. Finalmente, a gente tem aqui o texto 4, mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. Eu acredito que esse aqui é o texto, como eu disse para vocês, o texto que aparece uma data primeira, né? Uma data mais antiga entre os 4 textos motivadores. Portanto, e pelo título do texto que eu mostrei para vocês no início, este é o texto que dá a ideia aqui de que foi esse o texto responsável pela motivação aí da frase temática que nós estamos analisando. Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. As redes sociais, né, Facebook, têm selecionado as notícias sob títulos chamativos como Trend Topics ou critérios como relevância, mas nós praticamente não sabemos como isso tudo é filtrado. Quanto mais informações relevantes tivermos nas pontas dos dedos, melhor equipados estamos para tomar decisões. No entanto, surgem algumas tensões fundamentais. E aqui tem uma série de tensões, dicotomias, não é isso? Entre a conveniência e a deliberação. Aquilo que é conveniente é aquilo que se pretende de fato, né? Entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele. Quem que está decidindo aí, afinal de contas, né? É o próprio usuário? Não é. Entre a transparência ao lado dos interesses comerciais. Olha aí. Quanto mais os sistemas souberem sobre você, em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais risco de suas escolhas se tornarem, um erro de digitação aqui, né, apenas uma série de reações a cutucadas invisíveis. Então você agora, na verdade, está apenas reagindo às informações que são jogadas sobre você, né? Você não está, na verdade, tendo o poder de decisão, a liberdade de escolha, mas está apenas reagindo a provocações, a informações que são previamente selecionadas com base no seu histórico de uso
da internet e nos dados fornecidos, que até agora não estão claros para nós quais são de fato esses dados. O que está em jogo não é tanta questão homem versus máquina, mas sim a disputa decisão informada versus obediência influenciada. Na verdade, você não tem uma decisão informada, você não é suficientemente informado. Na verdade, isso aqui é um conceito jurídico que aparece, né, aqui, sobre as informações. O que está acontecendo é que os usuários estão sendo submetidos a uma obediência influenciada, estão apenas reagindo às sugestões que estão sendo oferecidas para ele. Então, na verdade, o comportamento está sendo manipulado através ou pelo controle dos dados fornecidos. Agora, pergunto mais uma vez, quais são esses benditos dados? Porque senão a gente não compreende completamente a frase temática se nós não tivermos uma definição desses dados, não é isso? Então vamos para lá. E os benditos dados? Dá uma olhada aqui nessa matéria divulgada na Folha de São Paulo, que diz o seguinte, olha, Facebook confirma que hackers roubaram dados de 20 milhões de usuários. Roubaram dados. Olha só aqui embaixo. Invasores tiveram acesso a dados de contato. Olha aqui só exemplo de dados. Olha, contato, informações pessoais, localização de usuários do Facebook. Entende agora o que são os dados? Dá uma olhada aqui mais na continuação dessa matéria. Olha, o Facebook confirmou nesta sexta-feira 12 que dados pessoais de 29 milhões de usuários foram roubados por hackers. Os hackers conseguiram acessar detalhes de contato, incluindo, olha lá pessoal, quais são os dados, nome, número de telefone, e-mail, de 15 milhões de pessoas. Outras 14 milhões tiveram ainda mais dados acessados, como nome de usuário. Olha aí, pessoal, quais são os dados aqui, ó? Gênero, localidade, idioma, status de relacionamento, religião, cidade natal, data de nascimento, sabe a idade, dispositivos usados para acessar o Facebook, educação, trabalho e os últimos 10 locais onde tiveram ou em que foram marcados. Esses são os benditos dados. Então o que acontece? Quando nós acessamos essas plataformas, esses grandes sites, redes sociais, nós fornecemos dados para eles. Então essas pessoas conseguem mapear os nossos interesses, as nossas ações, as nossas preferências, e com base nisso eles vão controlando, na verdade, o nosso comportamento. É isso que se quer dizer com esse tema, mas nós já estamos finalizando essa análise aqui. Eu gostaria então de voltar lá para o início, né, e mostrar para você que esses dados que aparecem na frase temática não são claros aqui nos textos motivadores. Para mim, absolutamente eles não são claros. Eu acredito que você também deve concordar comigo nesse ponto, tá bom? Então eu quero que você deixe seus comentários aí, se você achou que foi uma frase temática de fácil compreensão, o que você acha, se você teve dificuldade na compreensão dessa frase temática. E eu já te convido para um próximo vídeo que eu vou escrever, que eu vou também postar sobre a redação do Enem, mostrando qual deveria ter sido o encaminhamento correto, não é? Para que você não caísse ali em fuga ao tema e também não caísse em tangenciamento temático, não cometesse o tangenciamento temático, ok? Então espero que você compartilhe essas informações, dê a sua contribuição usando o ambiente de comentários, postando as suas dúvidas, suas perguntas, para que nós possamos enriquecer essa discussão acerca desse tema de redação do Enem 2018. Forte abraço, a gente se encontra no próximo vídeo.